Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, algumas pessoas, dentro do contexto da religião cristã, algumas pessoas praticam aquilo que podemos chamar de tirania espiritual. Então é o sujeito, ou são as pessoas, geralmente um grupo de pessoas que esse grupo fica como se fosse um bedel. Sim, a palavra é essa. Fica como um bedel, observando o que os alunos fazem. Porque eles se acham superiores, eles têm esse orgulho espiritual, porque eles sabem, leram muito a Bíblia, estudaram muito, então eles sabem que eles têm o conhecimento, tem aquele conhecimento teórico da palavra, e já estudaram todo tipo de filosofia, toda vertente teológica que existe. Então eles têm a certeza que podem dar pitaco na vida alheia. Então eles são tiranos. São como os fariseus que Jesus falou a respeito deles, que eles atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno 2 vezes pior do que eles. Então os caras, eles simplesmente eles se acham melhores que os outros. Então eles colocam cargas espirituais. Eles colocam cargas espirituais. Eles colocam a carga espiritual que os outros não conseguem carregar. E nem eles mesmos conseguem carregar. Eles não aguentam essa carga espiritual. Tem muito pó aqui. Eita, secura. Vou ter que ligar o motor. O ar-condicionado aqui. Então eles não conseguem realmente carregar o próprio peso de suas ordenanças. Então eles são os hipócritas. Eles são pessoas que impõem determinados mandamentos segundo aquilo que eles mesmos pensam, ou aquilo que eles mesmos entendem como sendo a verdadeira religião. Então Jesus falou muito sobre isso, Falou sobre o amor ao próximo, e que o maior mandamento é o amor. Então, às vezes você vê o irmão fazendo algo errado, você não vai sair por aí divulgando nada disso, Porque olha só, veja bem, você é tão humano quanto ele. Então é o seguinte, você pode corrigir o seu irmão, mas de modo que o amor seja característica dessa correção. Não é você julgar o seu irmão porque, por exemplo, ele não se enquadra em um determinado padrão que você acha correto. Então tem muita gente que acha que o evangelho, que ser cristão, é uma coisa comportamental. Então, fulano tem que se enquadrar de acordo com aquilo que eu penso que é correto. Se ele cospe um pouquinho fora assim, como diz aí no interior,
Se ele mija um pouquinho fora do pinico, meu amigo, então ele já é defenestrado, né? Então, se ele não se enquadra, por exemplo, na sua lista daquilo que é correto, né? Você tem uma lista. Então, a pessoa, às vezes, os hipócritas, eles têm listas, né? E regras totalmente humanas, né? Ah, aquele irmãozinho ali, aquele sujeito ali, rapaz, uma vez eu vi ele tropeçar e ele falou um palavrão, cara, né? Não, o outro ali ele fala gíria, o outro ali, não, ele tem a barba cerrada, né? O outro ali, não, ele usa uma camisa que tem um bonequinho assim, tem, né? Tem um bordado que eu não gosto, aquilo lá, esse cara não é cristão, não. Não, ele anda, não, ele usa um tênis, rapaz, cara, não, aquele ali, o outro ali tem um brinco, não, ele usa um anel. Ele usa um anel de motoqueiro, ele usa um anel. O outro usa uma pulseira. Hã? Então, meu amigo, veja só. Né? Então essas pessoas reduzem o evangelho a um monte de bobagem. Um monte de regras que não tem nada a ver com a vida cotidiana da pessoa, né? Com o dia a dia das pessoas, né? Que enfrentam um monte de problemas, né? Então eu estou aqui, ó, estou vendo ali uma mãe carregando ali um garotinho na cadeira de rodas, que ele é especial, não pode andar. Alguns que fazem terapia que não podem falar, né? Pessoas com um monte de problema, rapaz. Veja só se essas pessoas aí vão estar preocupadas em cumprir um monte de regra. Se ela quiser se aproximar de Deus, ela vai fugir. Vê que eu já tenho um monte de problema e agora, se eu quiser ser um cristão aprovado por Deus, eu tenho que cumprir um monte de regra que esses religiosos colocaram, né? E os caras se acham donos do mundo, né? Então os hipócritas, eles, na verdade, eles fecham, como Jesus fala, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem, né? Então, porque vê aqueles religiosos colocando um monte de empecilho, né, para o cara, para que a pessoa, para ser julgada santa e perfeita e digna de Deus, precisa cumprir um monte de regra que não tem nada a ver com o evangelho, né? Não tem nada a ver com o evangelho. Então os caras acham que isso é o evangelho. As pessoas que estão de fora também. Não é isso aí? Não, meu amigo. Então é melhor mesmo ser um ateu, entendeu? Ficar aí largado pelo mundo, né? Por quê? Porque as nossas vidas são repletas de complicações, né? A nossa vida é como um relógio, né, que tem complicação, né? Então, aí a pessoa ainda já vai receber uma carga excessiva de regras e de falsas regras e falsos, diria assim, falsos valores, né? Que não são valores do verdadeiro reino de Deus. Então tá aí, né? Aí você fica pensando, a pessoa às vezes não pode nem sorrir. Tem gente que não ri, rapaz. Tem gente que não ri de uma piada, né? Aí tem esse politicamente correto, que eu diria que é a hipocrisia dos ateus, né? Politicamente correto é a hipocrisia da religião dos ateus. Os ateus que inventaram isso, e os comunistas, né? Esses ridículos, né? Então, politicamente correto e as regras humanas, né? Aí desses hipócritas, desse pessoal que é dono da verdade, né? Então tem as regras humanas no reino de Deus, né? Que é o joio que faz esse tipo de coisa, as regras humanas,
e tem o politicamente correto. Aí as pessoas não riem, ninguém mais conta piada, né? A vida é difícil, né? Cheia de problema. Mas vejam só, não é Deus que cuida de todas as coisas? Não é Deus que permite que as coisas aconteçam, que as pessoas nasçam. Determinadas pessoas têm um talento, outras têm outro tipo de talento. Então tem aí, imaginem só, nós temos o Whindersson Nunes. Eu conheço um rapaz aqui que ele conhece o Whindersson Nunes desde criancinha. E ele falou pra mim, olha, esse cara, ele sempre foi, o cara é da minha cidade, Pedro, ele me falou. E o Whindersson Nunes sempre foi um sujeito engraçado. Aquilo que ele faz é ele mesmo. Pô, o cara, ele tá sendo ele mesmo, cara. Deus fez ele assim engraçado. E ele, né, faz disso um ofício e ganha vida com isso. Mas ele alegra as pessoas, né? Então ele conta piada, ele conta um filme lá e você vê ele contando o filme e você acha engraçado, interessante. Você entende o filme que você não viu pelos olhos dele. E é uma forma engraçada, jocosa. Entendeu? Isso é interessante. Imaginem só, né? Você fazer parte de um grupo de pessoas que só quer todo sério, todo mundo sério. O fulano, tu bebeu a cerveja, foi? Bebeu a cerveja? Pecador maldito, né? Como? Você fumou um cachimbo. Você, maldito, vai pro fogo do inferno, animal. É isso que eles pensam. Então são pessoas, o que é isso? É um absurdo, né, gente? Então, vejam só, esse livro aqui é muito engraçado. A sutil arte de ligar o foda-se. Pronto, só porque tá aqui, né? Agora esse título aqui, foda-se. Pronto. A sutil arte. Esse livro aqui eu vi vendendo lá nos Estados Unidos. Vende muito, viu? A mesma capa. Interessante que é a mesma capa. Então, esse livro aqui eu comecei a ler assim, achei muito engraçado e muito interessante. Que na verdade ele fala justamente sobre isso, né? Para você que não conhece, esse negócio aí, ligar o foda-se, né? Vamos traduzir para o português, para o português. É não dar importância, rapaz, para determinadas coisas, Então, meu amigo, ó, tem gente às vezes que se incomoda muito com a opinião dos outros, né? Poxa, você é isso, você é aquilo. Rapaz, então, se alguém aí, né, tem uma determinada opinião sobre você, acha que você é isso, acha que você é aquilo, né? Acha que você não presta. Rapaz, é isso. Ligue o foda-se. Quer dizer, ignore o que pensam de você. Aprenda a rir de você mesmo também. Ninguém é perfeito, meu amigo. Perfeito só Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí tem gente que fica, né? Não, eu vou ser perfeito, eu vou ajoelhar no milho que eu tenho que ser perfeito. Eu não posso passar um mosquito, um pensamento ruim na minha cabeça. Eu tenho que estar vigilante 24 horas por dia, quantos minutos, né? Tem hora. Cada segundo eu tenho que estar alerta e pensando nos meus pensamentos. Eu tenho que controlar. Aí o cara tá no trânsito, tá dirigindo, leva uma fechada. Aí ele vai mandar beijinho pro cara. Ele vai pensar, pô, esse cara é um abençoado. Geralmente xinga, né? Ou pensa alguma coisa ruim do cara, né? Porque ninguém consegue ser perfeito. Eu entendo que esse texto, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. No que Deus é perfeito, gente? Deus é perfeito no amor. Deus é completo no amor. Se Deus fosse perfeito na sua ira, Deus é perfeito na sua ira.
Mas se ele fosse aqui perfeito, na sua ira, em todos os instantes. Gente, a palavra afirma. A palavra afirma que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Porque senão nós seríamos exterminados da face da terra. Né? Quando Adão pecou, né? Deus expulsou ele do paraíso. Mas Deus, né? Já tinha esse plano. Aqui não é o momento de falar sobre isso. Mas o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Mas Deus proveu, né, lá a cobertura para o pecado deles. Né, aquelas folhas de parreira. Colocou a nudez, né, para cobrir a nudez. Então, o que Deus teve misericórdia, gente? Teve amor. Né? Ele puniu, mas teve amor. Como um pai tem amor para com seus filhos. Então foi a punição mediante a aplicação do amor de Deus. Porque se ele fosse aplicar a ira dele, né? Se ele fosse completo em sua ira, naquele momento, nós não estaríamos aqui, né? Divagando e falando abobrinhas, e conversando, e rindo, e meditando, confabulando, né? E tirando aqui nossas conclusões, etc, etc, etc. Teríamos sido exterminados. Deus teria... Não, agora eu vou apagar isso aqui, vou fazer a humanidade perfeita e essa aqui não vai pecar. Né? Essa não vai pecar. Então o fariseu é esse tipo de gente. O cara acha que ele... não, todo mundo peca, menos ele. Porque ele tem o direito de apontar o dedo. Né? E vejam só, eu vou ler um pouquinho desse livro aqui. Muito interessante. Eu ri muito disso aqui. Charles Bukowski, que foi um escritor, né? Era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, sovina, preguiçoso e, em seus piores dias, poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam. Bruto, repugnante, obsceno. Ele escreveu um livro chamado As Flores do Mal, se não me engano. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso fazia afundar cada vez mais na depressão movida a álcool que o acompanharia por quase toda a vida. Humano, né? Sujeito humano. Bukowski trabalhava nos Correios. O salário era ridículo. E ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava, apostava em corridas de cavalos. À noite, bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro, acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. 3 décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de álcool, droga, jogatina e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Bukowski tinha e, como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor: eu tenho 2 opções, ficar nos Correios e enlouquecer, ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. 3 semanas depois de assinar o contrato, Bukowski tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi a ninguém. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou 6 romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio.
Histórias como a de Bukowski são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista, e assim alcançará seus sonhos mais loucos. É um roteiro de filme pronto. Todos nós, ao olharmos para histórias como a de Bukowski, dizemos: viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas adversidades e chegou lá. Então é estranho que o epitáfio de Bukowski seja: nem tente. Pois é, apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado. Aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem não era. Como fazem os hipócritas, né? Eles querem ser aquilo que eles não são. E querem colocar isso, né? E fazer cópias, xerox deles mesmos. Aquele cara vai ser igual a mim porque eu tenho a verdade. Eu sei tudo. Então Bukowski nunca tentou ser quem não era. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis, nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Então ele fazia isso com seu público. Vem aqui, você pode, né? Aí na tua comunidade, na tua igreja, né? A gente pode, qualquer local assim, né? Onde se diz que o evangelho está sendo pregado, você pode falar abertamente dos seus fracassos, sem hesitação ou dúvida? A resposta está com você aí que está vendo o vídeo. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski. Sentir-se confortável com fracasso. Ele estava pouco se linchando para ser bem-sucedido. Ele sabia ligar o foda-se. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Uma pessoa melhor segundo os padrões, né, da sociedade. Muitas vezes o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas. É isso que aprendemos. Não significa que sejam a mesma coisa. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível e cagar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e 2 filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só para torná-los ainda piores aos nossos olhos. Então a pessoa não se aceita, né? Bukowski, ele sabia que era um fracassado. E você, meu amigo, eu, todos nós, diante de Deus, fracassamos. Fracassamos.
É só por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus, né? Porque cremos nisso, é que Deus nos vê como mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo. Ele não se importa com o boné que você usa, com o tipo de óculos que você tem, meu amigo. A sua roupa. É se você beber uma cerveja. Não. Hã? Deus vê você perfeito em Cristo. Porque você mesmo tem que reconhecer que é um fracassado. Eu sou fracassado. Todos nós somos pecadores. Né? Vamos nos divertir um pouquinho também. Né? Seja você mesmo, meu amigo. Vamos comer a pizza, chama os amigos, liga aí. Meu amigo, vamos tomar, né? Vamos tomar cerveja ou um refrigerante, se você não gosta, né? Cerveja e tal. Então, seja feliz, meu amigo. Pare de julgar os outros de acordo com os seus padrões. Hã? Então vamos parar de julgar uns aos outros. Né? Aceita lá o cara como ele é. Né? Então, se minha mulher não me aceitasse como eu sou, como é que eu ia conviver com ela, poxa? Sou um cara cheio de defeito, todo mundo é, pô. Entendeu? Só porque aparece lá no Facebook, todo mundo feliz. Ah, cara, o que é isso? Ele fala sobre isso aqui, ó. Hã? Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoros e relacionamentos porque achamos impossível sermos amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Então você, eu, todos nós, somos seres totalmente carentes. Não podemos exigir do outro aquilo que nós não temos. Isso é uma grande hipocrisia, uma palhaçada. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesma no espelho. Ela simplesmente é. Então, se você for você mesmo, você vai ser feliz, já meio caminho andado para a felicidade, meu amigo. Tá, agora aí, é autoajuda, né? Mas isso é interessante, tem tudo a ver com o que acontece, né? Com que os hipócritas, com que esse pessoal que é tirano espiritual, faz com a vida dos outros e com a sua própria vida, né? Às vezes o cara não vê, ele não encara o quanto o cara é ridículo, o quanto ele é ridículo, né? Não querer, os psicopatas gostam disso, né? Gerenciar cada momento, cada centímetro, cada filigrana da vida alheia. Isso é coisa de maluco, meu. Né? Há um ditado que diz: cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova. Você precisa fazer uma viagem de férias melhor que a dos seus colegas de trabalho. Você precisa comprar um móvel sofisticado para a sua sala. Você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê, meu palpite? Porque criar necessidades é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental.
você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. Então temos que ser felizes agora. Você tem que se aceitar agora, nesse mesmo momento, do jeito que você é. Cara, tu tem o nariz torto, cara. Te aceita, meu. Né? Ai, meu Deus. Olha, se você não se aceitar, você vai ficar o resto da vida dando dinheiro para médico. Né? Não, porque eu tenho dente torto. Vai lá, o cara cobra uma grana para ajeitar o dente dele. Se não for uma coisa de saúde, né? Meu nariz, eu tenho um desvio de septo. O médico tem que operar. Não vou operar, bicho. Eu vou quebrar meu nariz, ficar com a cara toda inchada. Eu tô respirando. Um amigo meu fez, né, essa cirurgia, ficou com a cara toda inchada e tal. Mas eu não vou fazer isso. Eu tô respirando. Meu nariz até que tá bom. Pô, né? Agora, se eu não conseguisse respirar, eu ia fazer, por uma necessidade médica, né? Mas, é uma coisa estética, né? Isso é maluquice, meu. Né? Tem quanta gente, né? A gente vê direto isso na mídia, gente morrendo por causa de, vai tirar uma gordurinha aqui, faz uma cirurgia, aí pronto, aí morre. O fulano foi fazer lá tirar, como é que chama aquilo? Esqueci o nome. Mete uma cânula, né? E tira a gordura, né? Aquilo é muito invasivo. Aí vai fazer aquilo lá, morre. É pura vaidade, né? Pura vaidade. Aí tem gente que é magra, toma remédio para emagrecer mais ainda. Aí pega um problema de saúde, né? Então é isso. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas. É se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Vou repetir aqui que eu dei um arroto. Caraca, será que isso é pecado, hein? Será que a gente, na igreja, o cara pode dar um arroto? O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas. É se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Então os fariseus não faziam isso. Eles não se importavam, né? Eles não se importam com aquilo que é verdadeiro, imediato e importante. Porque eles querem apenas julgar os outros. A hipocrisia retrata uma contradição entre a realidade e a aparência. No uso bíblico, porém, hipocrisia consiste em uma compreensão equivocada da vontade de Deus, desviando pessoas e incorrendo assim no juízo divino. Além disso, se refere muitas vezes ao desejo de prestígio e poder, ao psicopata, que ele quer controlar todo mundo, ao abuso da autoridade acadêmica, à ministração de falsos ensinos teóricos ou práticos, e à preocupação exagerada com minúcias éticas. Preocupação exagerada com minúcias éticas. Nós, seres humanos, jamais seremos perfeitos. Não adianta você querer controlar o seu ambiente. Não adianta. A gente não controla nem a própria vida, vai controlar a vida alheia. Então nós devemos o quê? Confiar na misericórdia de Deus e tentarmos ser perfeitos nesse amor. Compreender que o amor de Deus reconhece os nossos fracassos, porque não somos perfeitos. Então nós, como Deus reconheceu os nossos fracassos, que somos fracassados, e nos proveu a vitória em Cristo, devemos também fazer isso com o outro. Não é ficar pesando a mão, porque fulano ou ciclano não se enquadram em seu tipo de evangelho, em seu tipo de vida, em seu tipo de regras, entendeu? É isso. Um termo preciso para essa combinação de fatores é heresia. Os fariseus e os mestres da lei religiosa tinham todos esses traços, e eles se opuseram muito a Cristo.
né? Eles se opuseram muito. Então, eles fazem o que também? Eles acham, né, os fariseus, que o ser humano é capaz de vencer sozinho os seus próprios fracassos, né? Se cumprir determinadas regras. Então, nos libertemos da tirania espiritual, que pode vir de fora, ou mesmo de dentro para fora. Pode ser uma coisa sua até, né? Como esse livro fala aqui. Às vezes a tirania espiritual, ela vem de dentro de você, ela está dentro de você, não é nem alguém de fora que fica impondo determinada regra para você, mas é você mesmo que cria regras imaginárias, que acha que Deus, às vezes até por causa do exemplo, né, de fora, e você vai achar que Deus vai te aceitar se você cumprir um monte de regra, né? Se você bater aí, se automutilar, autossacrifício, cumprir um monte de promessa, né? E você acha que você vai ser aceito por Deus por causa disso. Então vamos viver mais leves, né? Mais leves, a vida já é cheia de problemas, vamos rir. Liga aí uma comédia na Netflix. Ah não, Netflix é do diabo, é coisa do Satanás. Vai ver um desenho animado. Não, aquele desenho animado é do diabo. Vai ver uma comédia. Não, aquilo é do diabo também, é tudo do Satanás. Aí o cara sai, é tudo do diabo, tudo é do Satã. Ai, tudo do diabo, tudo é satânico, tudo é satânico. Rapaz, aí, cara, de repente tá lá o padeiro, o cara que faz o teu pão. O cara, de repente, ele é gay, rapaz. Aquele cara é gay, ele contaminou o pão. Eu não vou comer, não compro mais pão naquela padaria. Aí vai lá, vai na outra padaria. Aí descobre que o cara é adúltero, o dono da padaria. Não, aqui eu não vou comprar esse maldito. Não, aí vai para outro lugar. Não, a mulher do padeiro ali é fofoqueira. Caramba, rapaz, lascou, vai comer grama, meu. Né? É loucura. Então sai do mundo, pô. Entendeu? Se a pessoa é louca desse jeito, tem que sair do mundo. Sai fora. Né? E Jesus falou isso. Eu não peço, Senhor, que os tires do mundo, meus discípulos, meus amados, mas que os guardes do mal, né? O mal está lá naquela pessoa. Se você acha que ela está praticando mal, está naquela pessoa, né? Ele não vai contaminar o pão, não. Entendeu? Então, meu amigo, você anda de ônibus, você anda de carro. Cara, às vezes o cara que criou, fez o design do teu carro, né? É um satanista. E não é não? Às vezes o cara que fez o design de um carro, o cara é satanista, ou é um ateu, né? Eu sou ateu. Aí o cara vai lá e faz o design do carro. Aí vai lá, vai o crente e compra o carro. Caramba! Mas o cara tá sustentando um ateu, rapaz. Então, olha só, olha como é a vida, né? Então, se você for ficar querendo pesquisar tudo, meu amigo, é impossível viver em paz no mundo, né? Então, fica a dica, né? Vou falar agora e falo no final. Fica a dica. Vamos nos libertar da tirania espiritual. Venha ela de onde vier. Espero que esse vídeo tenha sido, ou seja, né? Seja aí útil para alguém. Fica a dica.